Fala galera do xadrez, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rogério Nunes e esse é o canal Xadrez Digital e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu tenho aqui uma nova playlist, vou iniciar uma nova playlist e é a playlist de táticas básicas no xadrez. São as principais táticas que acontecem em uma partida de xadrez. E nós vamos iniciar assim por uma das mais triviais de todas, que é a cravada. A cravada ela acontece quando você tem uma peça mais poderosa atrás de uma peça menos poderosa. Nós temos aqui o exemplo de um rei e um cavalo na mesma diagonal. Então, se eu jogar bispo D4, o que acontece? O cavalo está na frente do rei. Então, o cavalo não pode se retirar, visto que o rei estaria em xeque. Então, a única opção que as negras têm é mover o rei. E elas jogam, então, rei G8. E após bispo toma E5, aqui as brancas têm uma vitória tranquila. Eu não vou fazer a sequência até o final, porque a gente vai gastar muito tempo. Mas aqui o que vai acontecer? As brancas vão trazer o rei para apoiar o avanço do peão e vão promover e assim facilmente vencer o jogo. Quando a peça que está atrás de uma outra peça é o rei, a gente chama isso de cravada absoluta, porque a peça não pode se mover. Então é uma cravada absoluta. O cavalo aqui está cravado de forma absoluta. Ele não pode mover-se de forma alguma, porque seria uma jogada irregular, tá bom? Vamos aqui ao próximo. Temos aqui, ó, que a mesma configuração se repete. A torre está na mesma diagonal do rei. E nós temos aqui um bispo em B2. Então, se eu jogar bispo A3, o que vai acontecer? Ó? A torre está na frente do rei. A torre não pode se retirar da frente do rei, porque seria uma jogada irregular. Mais uma vez, nós temos uma cravada absoluta. E aí, no próximo movimento, tomando bispo por C5, o que acontece? As brancas agora têm uma peça de vantagem e vão conseguir vencer facilmente. Como? Trazendo o rei e tomando aqui os peões e promovendo os seus próprios peões. Próxima. Agora, nós temos o que a gente chama de cravada relativa. Cravada relativa é quando nós temos uma peça mais poderosa atrás de uma peça menos poderosa, mas a peça menos poderosa ela pode se mover, tá bom? Ela pode se mover. Por exemplo, aqui jogando bispo C... Ó, primeiramente, vamos analisar. A dama e a torre estão na mesma diagonal. Então, as brancas aqui jogando bispo C3, temos que ele está atacando a torre e atrás tem a dama. Então, se a torre move para algum lugar, por exemplo, o que vai acontecer? As negras vão perder a dama. Então, aqui elas jogam dama E7 e depois de bispo por E5, dama por E5, as brancas aqui têm uma torre de vantagem e também vai vencer facilmente. Então vamos recapitular. Nós temos dois tipos de cravada. A cravada absoluta, quando a peça que está atrás é o rei. Então, sendo assim, a peça que está cravada não pode se mover. E nós temos a cravada relativa, que quando a peça que está atrás não é o rei, é uma outra peça mais poderosa do que a peça que está na frente, tá bom? Agora, outro exemplo. Explorando a cravada. Bem, nem sempre com a peça que está cravando, que aqui no caso é a torre, ela vai tomar a peça que está cravada. A gente pode explorar a cravada jogando outra peça ou outro peão em cima da peça que está cravada. Aqui
temos o exemplo que o cavalo está cravado e o cavalo não pode se mexer. Relembrando aqui, é uma cravada absoluta. O cavalo não pode se mover porque quem está atrás do cavalo é o rei. Então a gente faz o movimento F4 e o que acontece? O cavalo não pode se mover. Então as negras aqui movem o rei para F7 e depois de F por E5, as negras estão totalmente perdidas porque as brancas têm uma torre a mais aqui na posição. Bem tranquilo, certo? Outro exemplo, aqui, ó. Esse aqui já vai começando a complicar. A gente observa que temos uma dama na mesma coluna em que se encontra o rei. E esse cavalo aqui, teoricamente, ele está defendido pelo peão de G7. Pelo peão de G7. Só que nós temos um bispo em B2 atacando o cavalo de F7. Então, aqui nós temos que o peão de G7 ele está cravado, porque ele não está protegendo o cavalo de F7. Então, aqui, ó, se as brancas jogam bispo por F7, as negras não podem capturar o bispo em F7. Por quê? Porque ele está cravado. Seria uma jogada irregular tentar capturar o bispo aqui nessa posição. Então, aqui elas simplesmente avançam o peão. Próximo exemplo, nós temos aqui agora que é uma cravada relativa. Ó, esse cavalo aqui ele está cravado. A torre aqui de trás é uma peça mais poderosa que o cavalo. Para explorarmos essa cravada, como fazemos? Jogamos aí cavalo por G5. E aí as negras vêm e tiram o cavalo. E aí depois de torre por E8, torre por E8, nós conseguimos aí ganhar material nessa partida. E aí, por exemplo, podemos jogar cavalo F3, e aí depois cavalo por H3, H4, e aqui as brancas têm 2 peões passados, agora podem trazer o rei aí para continuar para a vitória, tá bom? Vamos lá no próximo exemplo. Aqui nós temos um exemplo um pouco mais complexo. Bem, temos aqui, ó, que o bispo de D5 está atacando na diagonal em que o rei se encontra. E nós temos uma dama atacando o peão de G6. Então, teoricamente, na teoria, esse peão de F7 ele está defendendo o peão de G6. Só que, na realidade, ele não está defendendo. Porque se nós jogarmos o lance dama por G6, as pretas não podem jogar F por G6, tomando a dama, porque seria uma jogada irregular. Então, ó, aqui, as brancas fazem o lance dama por G6. Observa que não é possível tomar a dama com o peão, porque o rei estaria em xeque. E aí, ó, as brancas aqui deixaram as negras com poucas opções. Depois de bispo G7, as brancas jogam dama por G7 e estão dando xeque-mate. O rei não tem casas disponíveis. Vamos aqui agora para o último exemplo. No último exemplo é o exemplo mais complexo. Nós temos basicamente 2 temas aqui. É a cravada e também tem um outro tema. Aqui, ó, o rei está na mesma diagonal da dama, tá bom? Na mesma diagonal da dama. O que a gente tem que fazer?
Com o movimento torre por H6, nós estamos dando cheque ao rei e ao mesmo tempo atacando aqui a dama. E aí depois que o rei vem para G1, a gente joga torre G3. E aí o que acontece? O peão de F2 ele está cravado porque temos um bispo aqui em C5. Então as brancas aqui não podem capturar a torre. Então a única opção que elas têm seria jogar rei H1. Se jogar rei H1 nessa posição, dama por G2, checkmate. Então elas tomam a dama. Tá? A dama toma a torre em G3. E aí depois de H por G3, novamente as brancas não podem capturar aqui o peão em G3. E aí as negras aqui estão com muito material a mais. Estão com bispo contra cavalo e torre contra dama. E essa aqui é uma vitória bem tranquila. Então é isso aí, galera. Esse é o primeiro vídeo de combinações táticas. É o básico do xadrez. O tema de hoje foi a cravada. E nos próximos vídeos eu vou estar trazendo outros temas, como ataque duplo, cheque descoberto. Então, se vocês gostaram do vídeo e querem mais vídeos sobre esse tema, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar atento quando saírem os próximos vídeos e deixa o like, tá, gente? É muito importante vocês deixarem o like, tá bom, galera? Se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho, valeu e até a próxima. Falou!